Nossa unidade de hoje, a unidade 6, ela vai tratar do período interbíblico. Esse período ele é denominado também de período intertestamentário ou 400 anos de silêncio. Exatamente porque acreditam-se os historiadores de que foi um período em que Deus ele não se revelou à humanidade. Isso em termos de compreensão do cânone bíblico, naturalmente, né? E entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento aconteceu esse período, mas foi um período extremamente importante na história bíblica, na história da compreensão do texto bíblico. Primeiramente, acima de tudo, precisamos entender o seguinte, que o desfecho do Antigo Testamento, sobretudo a profecia de Malaquias, que é o desfecho da revelação do Antigo Testamento, e quando nós estudamos os livros, por exemplo, de Esdras, Neemias e Ester, nós estamos falando do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, naturalmente, foi um período de 70 anos, em que o Reino do Sul e o Reino do Norte, primeiro o Reino do Norte, depois da sua apostasia, depois do seu abandono a Deus, por causa da idolatria, por causa de muitas outras coisas, né, foi destruído pela Assíria e foi levado para o cativeiro. E posteriormente a isso se deu no ano de 722 a.C., e posteriormente a isso aconteceu a queda do Reino do Sul, em 586, quando o Reino do Sul, 2 tribos, o Reino do Norte, 10 tribos, e a Assíria ela perdeu a guerra para a Babilônia, e a Babilônia, então, sob o império de Nabucodonosor, já tinha dentro dos seus domínios o Reino do Norte, e agora, então, finalmente, ele conquista o Reino do Sul, e então começa o período chamado de cativeiro. Então, o cativeiro representa, naturalmente, uma alienação, representa uma vergonha para o povo de Israel, porque o povo viveu essas 7 décadas sob o domínio do inimigo, digamos assim, e foi um período muito triste, talvez o pior da história bíblica para o povo de Israel. Então ele durou 70 anos, e quem fala muito sobre isso é a profecia de Daniel. Então depois aparece o período persa, e o período persa ele é compreendido na Bíblia através daqueles 3 livros ali, Esdras, Neemias e Ester, né? Principalmente Esdras e Neemias, quando eles tratam, por exemplo, da volta do cativeiro para Jerusalém. Então esses 3 livros trabalham essa questão aí. Os governos persas adotaram uma política nacionalista, então eles permitiam que todos os povos de outras nações que estavam cativos na Pérsia voltassem às suas terras, às suas origens religiosas, etc, etc. Então o povo judeu teve a oportunidade de voltar para Jerusalém, mas nem todo o povo judeu voltou. Alguns israelitas ficaram na Pérsia, casaram com outras mulheres persianas, eles tinham bons empregos na Pérsia, então eles acharam melhor não voltar para Jerusalém mesmo, porque Jerusalém estava toda deteriorada com a guerra, aquela questão toda, e a partir dali também muitos foram para a Europa, para a Ásia, se dispersaram. Daí a palavra diáspora, que significa dispersão. Então, depois surge, depois do período persa, o período grego. O período grego ele é muito bem lembrado com Alexandre o Grande. É uma pessoa que morreu com apenas 33 anos, mas fez coisas fantásticas que marcou a história da humanidade, e falamos dele até hoje. Até tem um bom filme dele por aí, bem moderno, e sugeriria até que os queridos alunos assistissem esse filme. Mas o período grego ele teve uma proeminência enorme no período interbíblico. E depois do período grego, surgiu no período grego uma família macabeia, ou os macabeus,
Vamos lembrar de uma pessoa importante dessa família, que começou com Matatias, chamado também de período asmoneano no Antigo Testamento, que daí surgiram, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Então essa família ela se rebelou contra os imperadores gregos e etc., tudo em nome do Deus de Israel, tudo em nome da religião, do Antigo Testamento e etc. E depois dos Macabeus surge naturalmente o chamado período romano, aí vamos lembrar de Herodes, né? Então já no período romano nós temos ali as portas se abrindo para a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Gosto de citar Gálatas capítulo 4, versículo 4, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Plenitude dos tempos significa no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. É como se no período interbíblico o homem tivesse tentado de todas as formas resolver os seus próprios problemas, da humanidade, aquela questão toda, daí o silêncio de Deus. Então Deus, a partir então desses 400 anos de silêncio, ele envia Jesus Cristo. Também gosto... O Marcos capítulo 1,15 também vai falar dessa questão da plenitude, do momento certo, quando Jesus Cristo veio ao mundo, né? E ali ele nasce de Maria e de José, uma pessoa simples, tranquila. E aí começa então o período que nós chamamos de neotestamentário, ou seja, o período do Novo Testamento, a história do Novo Testamento. Então o período interbíblico é essa lacuna, esse espaço aí entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é importante estudarmos o período interbíblico exatamente por causa da história que acontece ali. Flávio Joséfo, por exemplo, trabalha muito bem a questão do período interbíblico ali. Então, para entendermos, por exemplo, o cânone do Antigo e do Novo Testamento, a formação do cânone, os livros, a composição dos livros, os apócrifos, os pseudoepígrafos, e sobretudo os livros canônicos, como é que se deu essa história, etc. Daí a importância na disciplina Introdução Bíblica de nós estudarmos o período interbíblico.